Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a Palavra de Deus, estudamos a Bíblia, procuramos aprender com os ensinamentos de Jesus de forma prática, olhando para os nossos dias, contextualizando os desafios que nós enfrentamos como homem e mulher do século XXI. Hoje eu quero ler com vocês 1 Timóteo 3. Nós estamos fazendo aí um estudo sobre as cartas que Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, suas orientações, enquanto ele cuidava ali e tinha a missão de pastorear a igreja em Éfeso. Hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre uma orientação específica de Paulo para a comunidade, que é o levantar líderes. Quais eram os requisitos? Já parou para pensar nisso? Quais são os requisitos no Evangelho de Jesus para que uma pessoa exerça um papel de liderança, para que uma pessoa seja considerada madura na fé e, a partir dessa maturidade, orientar outras pessoas, ensinar outras pessoas? Já se perguntaram isso? Talvez você que seja cristão desde berço, desde sempre, ou então para você que está chegando agora, uma pergunta muito importante, porque isso também fala a respeito da conduta cristã, ou para onde o Espírito está nos conduzindo, o que é agradável ao coração de Deus quando nós pensamos maturidade. Aliás, você sabia disso? Que quando nós pensamos a vida espiritual, a espiritualidade, esse tempo que nós estamos aqui na Terra, vivendo nesse período específico de anúncio do Evangelho, depois da vinda de Cristo, e que em breve ele retornará para buscar os seus. Vocês sabiam que neste momento nós estamos sendo amadurecidos, aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus? Esse é o ministério do Espírito. Essa é, como Pedro nos ensina, como João nos ensina, a unção de Cristo sobre nós. É o Espírito Santo em nossas vidas. Nos tornamos tabernáculo, casa, morada para o Espírito, para o Pai e para o Filho. E nesse processo que nós estamos aqui na Terra, o Senhor nos amadurece espiritualmente. Então você, nós, posso dizer, olha só, que até enquanto você dorme, o Espírito Santo está ministrando no seu coração, está trabalhando aí dentro, gente. O Espírito Santo é como se fosse um artista e ele está realizando esta obra no nosso interior, escrevendo a lei de Deus no nosso coração. Sabe aquele senso de certo e errado? Então, é o Espírito que faz isso, não é mais, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso, não é mais apenas ou simplesmente a partir dos seres humanos que nós nos desenvolvemos, que nós somos aperfeiçoados. Por causa de Jesus, do seu sacrifício, da sua entrega, da sua vitória sobre a morte, sua ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí começa um trabalhar de Deus em nós, a partir do momento que nós reconhecemos o Filho de Deus nas nossas vidas e nos dispomos a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Então, quando nós estamos assim, firmados em Cristo, a sua unção, o Espírito Santo, está trabalhando no nosso interior, escrevendo a lei de Deus, nos dando entendimento, discernimento e nos amadurecendo para que a gente chegue à estatura de Jesus. Então, quem é o nosso molde? Quem é o nosso alvo? Quem é o adulto espiritual que nós estamos almejando chegar? Cristo. Cristo foi e esteve entre nós como homem, ele é homem perfeitamente e Deus perfeitamente. Então, ele é o nosso alvo. E aqui Paulo vai conversar com Timóteo sobre isso, sobre os quesitos, sobre aquilo que é necessário se encontrar em alguém que é líder. Então, se você está no seu processo aí com Deus, você precisa levar isso em consideração, que Deus tem uma trajetória para a sua vida, Deus tem esse processo de amadurecimento e que você exercerá liderança, começando na sua vida, na sua casa e depois de acordo com a vontade de Deus para você, se é na sua empresa, seja qual for a história que Deus tem escrito na sua vida, tenha isso em mente. Nós, como filhos de Deus, aqueles que receberam Cristo, somos chamados para levar isso para as outras pessoas, para anunciar isso ao coração
dos seres humanos. Nós vamos exercer sim um sacerdócio aqui na Terra, nós vamos exercer sim uma liderança espiritual. Então vamos lá, levando em consideração essa maturidade a qual nós estamos rumando, caminhando, o que Paulo vai dizer aqui para a igreja em Éfeso. A gente vai ler hoje o capítulo todo. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou então em algumas traduções o ser bispo, que é como uma função pastoral, né, gente? Então, se nós olharmos aí para as cartas dos apóstolos, quando se fala em bispo, nós estamos falando também ou então de presbítero ou então de pastor. Possui essa mesma característica de cuidar de vidas, pastorear, ensinar pessoas. Excelente obra almeja, ou seja, se você quer ser pastor, se você quer ensinar, glória a Deus, é bom que seja isso. Parabéns, se o Senhor está te chamando para isso, excelente obra você almeja. É um ótimo trabalho, é algo da parte de Deus. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. No versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não, isso aqui merece uma pausa. Quando nós falamos sobre liderança no Evangelho, a gente não pode, de forma alguma, desassociar a vida pessoal da pessoa com o seu serviço, com a sua obra, com o ministério que Deus tem para a sua vida. Falar de liderança, de ministério, é falar sobre alguém que está sendo amadurecido na sua vida espiritual. Uma coisa é aquilo que a gente entende no mundo, gente, com relação à profissão, carreira, onde as pessoas são ótimos empresários, ou a pessoa um ótimo ator, um ótimo cantor, mas isso totalmente desconectado da sua vida pessoal. Vocês conhecem histórias assim? Eu conheço inúmeras. E, aliás, nós podemos citar aqui muitos documentários, por exemplo, de celebridades, de pessoas famosas que fizeram e marcaram gerações, escreveram, participaram da história da humanidade, sendo excelentes, até mesmo acima do que o comum dos seres humanos nas suas profissões. Excelente cantor, excelente empresário, administrador, excelente ator, atriz. Você vai ver ali a pessoa talentosíssima, mas a vida pessoal uma bagunça. Jovens que tiveram a sua vida ceifada muito novo por conta de problemas pessoais, com drogas, conjugais, uma bagunça. Então, isso se desconecta no mundo e tudo bem, parece que é normal, né? Mas com as coisas de Deus não é desta forma, a mentalidade é diferente. E nós vamos aprender isso aqui com Paulo. Como pode alguém não saber governar a própria casa e cuidar bem de uma igreja? Essas coisas não se dissociam. Então, quando nós falamos de liderança cristã, inevitavelmente e obrigatoriamente, nós estamos falando de alguém que não é maduro ou apto e talentoso para exercer uma função, um trabalho, um serviço, uma liderança. Nós estamos falando de alguém que é maduro no seu estilo de vida também, no seu testemunho pessoal, na sua vida com cuidado consigo mesmo, com a sua casa, no tratar dos filhos, com o cônjuge. Isso aqui é determinante. A vida pessoal do cristão é determinante para que ele seja levantado como um líder. Então isso precisa estar bem guardado para nós, bem registrado, muito esclarecido. Essas coisas não se distorciam. Você pode ser um ótimo ministro da palavra, falar eloquentemente. Você pode ser um exímio cantor, cantora, alguém que
tem uma bela voz, você tem uma afinação excelente, você sabe fazer e cantar e estar no palco. A sua vida é o mais importante. Como você leva os seus dias, como você se relaciona com as pessoas. O serviço é só e deve ser só uma extensão de quem você é, da transformação que o Espírito Santo está realizando na sua vida. É deste lugar de maturidade, de quem anda com Deus, de quem tem vida com Deus, história, KM, rodado nas coisas de Deus. É a partir disso que o Senhor nos levanta para liderar e ensinar e orientar. Paulo está falando do bispo aqui. Bispo não tem pastor, pastora, presbítero, presbítera. Não tem como você querer exercer o ensino, querer falar, querer catar o microfone, se a sua vida não condiz com aquilo que você está ensinando. Isso é reprovado por Deus, não é aceitável. O seu ministério, neste lugar de hipocrisia, de negligência, o seu ministério é rejeitado porque não condiz com o que Deus tem para as nossas vidas e o que Ele orientou por meio dos seus apóstolos para a igreja. Isso aqui parece coisa simples, gente, mas se nós olharmos na prática da vida, vocês sabem, e eu sei, nós sabemos que é muito mais complicado, que é muito mais delicado esse assunto. Pode ser simples, mas é difícil de lidar na realidade com essa divergência, com essa negligência, com essa quebra, onde o que se faz, o que se fala, o que se canta, não está condizendo com o que se é. Quem vai dizer? Quem aprova um ministério? Quem diz esse fulano é apto para tal coisa? Primeiramente Deus. Quem nos levanta é o Senhor. Segundamente, as testemunhas, as pessoas que veem a nossa caminhada. Então Deus usa os seres humanos para levantar os seus filhos. E isso é bom que seja desta forma. Vamos continuar aqui porque assunto nós temos para falar sobre isso. No versículo 6, que o bispo não, olha aí, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Versículo 14. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento de verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem que ele está falando? De Jesus. Antes de mais nada, eu quero começar com vocês pelo fim das orientações. No versículo 15, Paulo fala assim: você saberá como se deve proceder na casa de Deus, Timóteo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está dando aqui orientações para as tarefas diárias da vida em comunidade. Paulo está falando assim, ó, quero que você faça tal e tal coisa e leve isso e isso e isso em consideração quando você for colocar pessoas para exercer lugares de responsabilidade. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não é do jeito que você acha, ou que eu acho, que a gente acha que é. Tem uma orientação, tem valores e tem princípios que precisam estar ali sendo levados em consideração.
Vocês entendem a seriedade do assunto? A gente não levanta pessoas simplesmente pelo currículo dela. Quando nós falamos do reino de Deus, de liderança espiritual, nós precisamos levar em conta o testemunho pessoal das pessoas. Então, se você vive em comunidade, se você tem algo da parte de Deus, uma responsabilidade de levantar pessoas, como Timóteo tinha, não se esqueça disso. Eu sei que é importante os dons, os talentos, as competências e faculdades práticas, né? Aquela coisa de graduação, currículo, histórico. A gente entende isso, faz parte. Mas a gente não pode esquecer da essencialidade, do início de tudo, do fundamento, do que realmente importa para Deus, o que é considerado maduro, uma pessoa apta para o serviço. Se essas coisas estão sendo negligenciadas, definitivamente o ministério não está sendo aprovado ou talvez nem esteja pronto, simplesmente. A pessoa não está pronta para exercer determinada função. Se há uma quebra, uma falha moral, o ministério também está sendo rejeitado e precisa voltar a algumas casas, precisa rever. Então, quando uma pessoa... E isso nós vivemos muito em comunidade, muitas vezes de forma errada, gente. Machucando uns aos outros, ferindo, expondo, humilhando, numa tentativa de correção das vidas. Nós precisamos entender que Deus tem uma forma de agir em comunidade. Deus tem uma forma de levantar pessoas, tem uma forma de corrigi-las. Por exemplo, quando elas são líderes ou exercem alguma influência, quando elas ensinam e estão sendo colocadas como modelo, exemplo de cristãos. Então, se a vida pessoal, se esses pontos aqui são negligenciados, é preciso ajuste. E aí, vamos jogar real aqui, vamos considerar que não existe ninguém, né, que esteja 100% apto, com todas essas qualidades, vivendo plenamente, puramente, desta forma, a não ser Cristo, que é perfeito e esteve entre os homens sem errar e sem pecar. Nós não, nós estamos no processo. Então nós precisamos ter essa calma, essa dependência do Senhor, essa condução do Espírito para levar essas coisas de forma que agrade o coração dele. Porque nós, gente, somos pecadores e nós ainda estamos no processo de ser aperfeiçoado em todas essas coisas que Paulo está ensinando para Timóteo. A questão é como nós vamos considerar tudo isso e lidar com os desafios da vida em comunidade. É só o Espírito para conduzir, é só Cristo para nos orientar, é o Espírito nos dando sabedoria para viver em comunidade de forma saudável. É possível? Definitivamente é possível. Quando Cristo está presente, quando o nosso foco, nosso objetivo é Jesus, todas as outras coisas elas são organizadas e bem estabelecidas. A questão é dependência, obediência com relação à orientação do Senhor. Dito isso, levando em consideração que Paulo está orientando aqui, que nós estamos nesse processo de santificação, que não existe ninguém perfeito a não ser Jesus, que nós somos falhos e pecadores, mas que isso aqui tem que ser o nosso alvo sempre, sem perder isso de vista. Ah, não, 50 anos de ministério, 25 anos, estou cansado. E aí a gente larga a mão dessas essencialidades. Aí está o nosso erro. Quando a gente deixa de zelar pelas coisas que o Senhor colocou na nossa mão, principalmente começando do nosso estilo de vida, as coisas perdem o rumo. Aí que degringola tudo e os problemas começam a acontecer. Quando nós estamos firmados em Cristo, buscando sempre estar aos pés do Senhor, confessando os nossos erros, entregando o nosso ministério, procurando ser melhor como pessoas, buscando viver um estilo de vida de arrependimento, a vida está trabalhando, o Espírito está trabalhando e nós vamos sendo aperfeiçoados e amadurecidos. Ufa! Ponto! Agora eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o significado dos dois cargos aqui e dos dois tipos de serviço que Paulo deixou de orientação para Timóteo, o bispo e o diácono.
Então, se nós olharmos lá no original, pensando na palavra bispo, primeiramente, nós vamos ter a palavra no grego episcopos. E o que isso significa? Significa supervisor, pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. Ele é um curador, um guardião ou superintendente, ele é um líder ou supervisor de uma igreja cristã. Que palavrinha-chave nós podemos associar ao bispo, ao pastor, ao presbítero? O ensino. O bispo, a pessoa que é colocada como pastor, como bispo, ela está apta para ensinar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, ensinar os fundamentos da fé cristã, ensinar as palavras que Cristo deixou e os seus ensinamentos para nós como corpo, como igreja. Onde nós vamos ver essa palavra episcopos na Bíblia? Nós temos lá em Atos 20, no versículo 28, nós temos Filipenses 1:1, nós temos lá em 1 Timóteo 3:2, nós temos em Tito, capítulo 1, versículo 7 e 1 Pedro 2:25. Eu só quero ler um desses trechinhos para a gente entender melhor o que significa essa palavra. Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores. Essa palavrinha pastor aqui no original é o que? Episcopos, como episcopos da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Que orientação é essa aqui? Cuidem bem das ovelhas. Como nós cuidamos? Como se pastoreia, gente? Qual é a principal função de um episcopos, de um bispo, do presbítero, de alguém responsável por transmitir e ensinar sobre espiritualidade, sobre vida com Deus? É esse ensino, esse trato, esse cuidar de vidas, de forma a ajudá-las a ter a sua vida orientada pelo Evangelho. Então, uma pessoa madura que é levantada como pregador, como alguém que ensina, essa pessoa ela está apta, e nós vamos entender por quê, olhando o que apropria uma pessoa. Olha, tá pronto, pode ensinar a palavra. Essa aqui está apta para ensinar o estilo de vida cristã. Nós vamos ver isso. E é por meio desse ensinar que se cuida. Então é o dia a dia, então ministrando a palavra, é aconselhando. O episcopos. E o diácono, gente, qual a diferença de um diácono para um presbítero, ou para um pastor, ou para um bispo? Se você for ler lá no original, a palavrinha em grego utilizado para falar sobre diácono é diakonos, que significa alguém que executa os pedidos de outro. Ele é um servo, atendente, ministro, servo de um rei, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles. Olha que interessante. Na tradução do grego, você tem a palavrinha garçom, alguém que serve comida e bebida. E se nós podemos pegar uma palavra que bem define um diácono, é serviço. É aquela pessoa, gente, que executa. Nos dias de hoje nós podemos falar aí coordenadores, de lideranças de forma geral, né? Pessoas que são responsáveis por fazer a parte prática, coordenar as coisas. E isso aqui Paulo vai deixar muito claro. Olha, e antes de você levantar alguém como diácono, experimente. Então, pera lá, não é só porque é um trabalho prático que pode ser feito de qualquer jeito. Não, e isso é uma coisa muito séria, gente. Porque nos nossos dias, essa necessidade, essa demanda, principalmente de igrejas grandes, a gente acha que o negócio pode ser, só vai chegando e faz. Não. Segundo Paulo, o que Paulo está orientando aqui para Timóteo, a pessoa que põe a mão na massa tem sim os seus requisitos, tem sim critérios. E digo mais, se nós olharmos aqui as ocorrências no Novo Testamento para essa palavrinha, diáconos,
nós vamos ter aqui, e é um momento que isso vai explodir a nossa mente, nós temos uma outra palavrinha associada, que para nós é traduzida como ministros. Olha isso que interessante. Diáconos, no grego, originalmente, quando nós trazemos para o nosso idioma, muitas passagens são traduzidas como ministros. Então eu acho que aí fica algo muito interessante para a gente pensar. Ministro da palavra, ministro de louvor, você está com o microfone na mão, você está ministrando, você está servindo. Não tem diferença no original. Quando Paulo estava conversando, quando Paulo falou sobre essas coisas, e eu vou ler um trechinho, lá em 2 Coríntios, que ele fala sobre ministros, e a palavrinha é diáconos. Quando nós usamos isso, não há diferença de quem serve e de quem ministra. Então não é um cargo à parte celestial, aqui ministros de louvor. Mateus 20, 26 diz assim: mas entre vocês não será assim. Jesus falando, hein? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, que se coloque a diáconos dos outros. Qual é a base? O que é fundamental na vida do cristão? Diaconia, serviço, contribuição, colaboração, execução, lavar os pés uns dos outros. Independente, fofo, fofa, eu, nós. Independente se na sua comunidade você é o ministro do domingo de manhã ou do domingo do principal culto da sua comunidade. Diácono. Serviço. É deste lugar de humildade e de serviço que nós devemos nos colocar. 2 Coríntios 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Em tudo nos recomendamos como diáconos. A palavrinha ministro aqui no original, a que foi utilizada é diáconos. Serviço, gente, serviço. Requisitos, então, vamos lá. Para encerrar o vídeo, quero trazer rapidamente as orientações para quem está apto para ser levantado como alguém que ensina ou então alguém que põe a mão na massa. Consideração importante, antes da gente começar. Será que o bispo, ele pode falar que eu não sou diácono, eu só ensino, eu não faço trabalho de execução, eu não sirvo desta forma. Isso é papel do diácono, eu sou pastor. Não, né? Quando nós pensamos num bispo, tenha isso em mente. Uma pessoa que é apta para ser bispo, ela também teve que passar pelo processo de ser diácono. O bispo não é uma coisa à parte. O bispo é uma maturidade necessária que considera as características e os requisitos de um diácono. O bispo, ele é um diácono mais amadurecido e mais preparado e designado especificamente para essa função. Então, o bispo, ele serve também. O pastor também é um diácono, mas é um diácono específico, agora com uma aptidão para o ensino. Um dom de Deus sobre a vida dele, reconhecido pela comunidade, reconhecido por Deus, que ele está pronto ou que Deus o separa para ensinar. O que é necessário para uma pessoa ser considerada apta para ensinar a palavra de Deus, a base da fé cristã, a essência, estilo de vida cristão, para transmitir, cuidar das pessoas através do ensino, daquilo que Jesus deixou para nós, como igreja. Precisa ser irrepreensível. Isso aqui, né, como nós conversamos, o nosso alvo, a nossa meta. Nisso aqui nós temos que estar aperfeiçoados e sendo aperfeiçoados de forma a ajudar os irmãos nesse processo também. Irrepreensível, ou seja, sem motivo, gente. Para envergonhar ou de pecados, íntegro, irrepreensível, íntegro. Que não tem aí pendências na vida, mas que tem aí a sua vida diante do Senhor.
Não estou falando que não peca, viu? Mas que tem a sua vida iluminada pelo Espírito, tem o seu testemunho esclarecido para os irmãos, não tem o que esconder, irrepreensível. Esposo de uma só mulher, e isso é interessante porque nós vamos estudar um filme que fala sobre a poligamia e o malefício da poligamia, um documentário sensacional que mostra para nós a condição de uma comunidade, a condição e o estilo de vida de pessoas que vivem na poligamia e como isso não dá certo. Além disso, quando nós falamos de esposo de uma só mulher, nós estamos falando de fidelidade também, né? O que torna um ministério impróprio, reprovado, adultério. Volta às casinhas lá, reveja isso. Coloque-se de novo aos pés do Senhor. Um ministério de quem ensina a palavra de Deus precisa estar irrepreensível, precisa guardar o bom testemunho. Moderado, tem que ser uma pessoa moderada, sensata, hospitaleira, apto para ensinar. Um dos critérios, não o único, né? Não dá para levantar uma pessoa só porque ela é boa em falar e aí põe para ensinar, sem saber o estilo de vida da pessoa. Isso dá uma confusão, gente. E pior, machuca o coração das pessoas. Por isso que é tão sério esse assunto e a necessidade de tomar muito cuidado quando pessoas são levantadas para cargos. Não faça isso só porque há uma demanda, está faltando gente, precisa de eu preciso de um líder de jovem. Se você é responsável por uma comunidade, está faltando líder de jovem, e não tem, ou então está escasso, lidere você mesmo. Mas não levante na pressa, porque isso só faz mais mal para a sua comunidade, para as pessoas que Deus tem colocado para você zelar por elas, espiritualmente falando. Não faça isso. Não levante pessoas, ou não se... Porque a palavra é clara com relação a isso. Não se recomende, olha, eu sou... E a gente fica vendendo o nosso peixe, porque nós temos uma ganância de querer ocupar cargos de influência e de notoriedade no ministério. É um desafio vida em comunidade, gente. Não dado ao vinho, sem exageros, a pessoa vive embriaguez. Como vai dar um bom testemunho? Como vai ensinar justamente o evangelho que fala sobre moderação, equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, se a pessoa não tem isso? Não dá, né? Nem violento, não dá para ser uma pessoa que explode. Quer dizer que nós estamos falando aqui de alguém que não existe, né? Se parar para pensar. Cada um de nós tem um desafio em uma área. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo o processo de cura, pode até ter testemunho nessa área. Mas, querido e querida, para você ser levantado, para ensinar, é necessário aí ter passado por um processo de cura, de mudança de vida. Tudo bem você ter tido um testemunho, mas enquanto você está justamente na lida ou na imaturidade, não dá. Carol, mas como é que você sabe disso? Eu não sei. Quem vai dizer e abençoar é o Espírito Santo. E isso é entre você e Deus, entre os seus líderes e o Senhor. Aqui a gente só está procurando entender o que agrada o coração de Deus. Cordial, inimigo de conflitos. Pessoas que são pastores, bispos, extremamente briguentos. Não sabe conversar ou se posicionar nas redes sociais sem arrumar uma treta, sem arrumar confusão, ou que vive o seu ministério a partir de polêmicas. Na palavra de Deus, isso aqui é inapropriado para um ministro da palavra, para alguém que ensina os caminhos do Senhor. Isso é um mau exemplo. Um pastor briguento, um pastor, um bispo, um presbítero que só arruma confusão. Pode ter lá, gente, milhões de seguidores nas redes sociais, extremamente polêmico, extremamente briguento. Será que isso agrada o coração de Deus? Será que isso é postura exemplar de um bispo? Não. Segundo a palavra de Deus, não. Não avarento. Governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito.
testemunho pessoal, não seja recém-convertido aqui. A maturidade, é necessário maturidade. Ser levantado para ensinar, gente, tem que ser uma pessoa que aprendeu a ouvir. Eu estando aqui conversando com vocês, eu já estou num processo com Deus fazem 11 anos de idade. 11. Vou fazer 12 anos de caminhada com Deus. E levou um tempo para que o Senhor colocasse e gerasse isso no meu coração, validasse isso. Olha, é isso que eu tenho para a sua vida. Isso sendo confirmado pelas pessoas da minha comunidade. Paciência. Deixa Deus conduzir isso aí. Para levantar para falar, é preciso ter ouvido muito. Ser um bom professor, um bom mestre, requer sim ser um bom aluno. Para você falar, você tem que primeiro aprender a ouvir. Tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Olha isso aqui que interessante. Além das pessoas que estão ao seu redor da comunidade reconhecerem o seu bom testemunho, você tem que ser e ter um bom testemunho na vizinhança de forma geral. Não basta tratar bem só os irmãos da fé, e isso aqui também me faz pensar em muitas pessoas. Não basta só você tratar bem os irmãos da fé e com quem é do mundo, com o ímpio, você desce o sarrafo. Tem ou não tem muita gente aí nas redes sociais, pastor, pastora, homem, olha, que se diz de Deus, metendo o sarrafo no ímpio, sendo mal criado, sendo desrespeitoso, ofendendo quem é do mundo. Isso torna uma pessoa imprópria, reprovado, e pode ser reprovado por Deus sim se permanecer nessa negligência, nessa falta de sabedoria. Bom testemunho dos de fora. Se você é cordial com a sua ovelha, com o pessoal da sua comunidade, você tem que ser a mesma pessoa com o seu vizinho aqui que não é cristão. A mesma pessoa. Integridade, gente. E por fim, os diáconos. Orientações para quem vai colocar a mão na massa ali. Não ensina a palavra, mas que não tem essa aptidão, esse dom. Não foi levantado por Deus para isso, para ensinar. Mas tem outras aptidões executivas, que inclui aqui ministros. Sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, ministro de louvor. Quando o Espírito Santo te prepara para pegar num microfone, para adorar, conduzir a igreja, é isso aqui que é aprovado por Deus, é isso aqui que nós precisamos ter em mente. Ganância não, luxúria não, vaidade não, não condiz com o ministério aprovado pelo Senhor. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Ou seja, gente, santidade. Não é porque você não ensina, não é um líder, alguém que decide, que pensa, que ensina, que você não tem que guardar a santidade. É da mesma forma, gente. Devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Ou seja, tem que passar aí pelo refino, tem que ver mesmo se essa pessoa aí tá com o coração sincero nas coisas de Deus. Tem que passar pela prova, tem que ser aprovado, tem que ser testado. Aquela pessoinha que tá lá, que quer pregar, que quer aparecer, será que é de Deus mesmo? Coloca para trabalhar para ver. Não tenha pressa para levantar pessoas, é o que Paulo orienta Timóteo. Não afobe-se para isso, porque, gente, nessa pressa de levantar, na velocidade que levanta uma pessoa imprópria para uma dessas funções, é na mesma velocidade que o Senhor vai e retira, que a pessoa cai, não tem condição de exercer funções assim, de exercer responsabilidades desta forma. E pior, sempre tenha em mente que um líder levantado erroneamente, ovelhas feridas e machucadas. Uma pessoa que está exercendo um papel que ela não deveria, está impróprio,
está machucando, está complicando ali a vida em comunidade. Qual é a nossa oração? Qual é a nossa busca? Que o Senhor coloque cada um de nós nos devidos lugares para que tudo funcione perfeitamente segundo a vontade de Deus. Então, para a gente concluir o vídeo de hoje, duas conclusões aqui, para amarrar a nossa conversa. Primeiro de tudo, essas orientações não é só para quem exerce algum cargo, algum papel, alguma coisa numa comunidade. Todos são chamados, né, gente? Todos são chamados para viver em comunidade, para estar ativamente servindo, sendo diáconos, servindo uns aos outros. Alguns para ministros da palavra, outros para ministros de adoração. Cada um vai estar exercendo e executando uma tarefa, porque o Senhor nos chama para viver em comunidade de forma ativa, executando as tarefas num PG, num pequeno grupo, ou então servindo na cozinha, servindo então na recepção, servindo nas ações sociais. Cada um tem aí um chamado de Deus. Mas todos nós precisamos ter em mente que esses valores, esses requisitos, são universais para nós. Que é o que o Senhor espera de nós, é o que o Espírito trabalha nos nossos corações. Que sejamos respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, falou que vai fazer, faz. Não inclinados a muito vinho. Vida frenética, louca, gente, não combina com o Evangelho, não combina com a vida cristã. Essa coisa desenfreada, de tudo muito demais exagerado, muita bebida alcoólica, muita comida, muito trabalho, excessos não combinam com Deus. Ah, mas essa pessoa, olha que coisa linda, serve todo final de semana. Excessos não combinam com Cristo. Tudo tem a sua dosagem. Ah, Carol, você vai me dizer qual é então? Não mesmo. Isso é um assunto entre você e Deus. Busque no Senhor a aprovação do Senhor antes da aprovação dos homens. Se Deus mandar servir, sirva. Se Deus está falando too much, é demais, reduz. Ah, mas o meu líder vai brigar comigo. Então, você precisa ter claro no seu coração, com Deus, o que Ele tem para a sua vida. Esclarecido isso, fechou com Deus, você vai se explicar para os seus líderes. Olha, é isso, isso, isso e isso. Não dá mais, definitivamente. Para nós termos, e nós temos, a gente sabe disso, comunidades onde os pastores, os ministros, os líderes estão lá 120% da vida deles dedicados a trabalhar e a vida pessoal totalmente comprometida, casamento degringolado, os filhos sendo mal educados, negligências pessoais não são justificáveis por causa de demanda de ministério, de igreja, porque ministério começa dentro de casa. Se nós deixamos isso de lado para focar só nessas coisas aí corriqueiras da comunidade, tá errando, tá faltando e não é nem o que Deus pede para nós. Equilíbrio, gente. Vida cristã é vida equilibrada, sem fardo, é leve, é tranquilo, é harmonioso, abençoa a nossa casa. Tem que ser a partir daí, porque senão nós estamos falhando e fazendo coisas que o Senhor não está nem pedindo para nós. Então isso serve para todo cristão. E a nossa segunda conclusão é: cuidado. Cuidado ao levantar pessoas. Cuidado ao ocupar lugares. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Uma liderança de outros ministérios, de outro ministério. Uma liderança queria me levantar para determinada função, mas Deus falou para mim não. E aí? E aí, gente? Vocês entendem a importância de estarmos primeiramente alinhados com Deus antes de sair fazendo as coisas? Como isso teria sido muito trabalhoso na minha vida e provavelmente traria muitos problemas por eu estar fora da vontade de Deus. Não era aquilo que Deus tinha para minha vida naquele momento.
definitivamente. Vocês entendem? Então, é cuidado e zelo de quem levanta e de quem está sendo levantado ou quer ser levantado. Buscar essa maturidade no Senhor, buscar essa orientação, que Ele confirme no seu coração também, não só no coração do pastor. Chega dessa idolatria de que os nossos líderes sabem mais das nossas vidas do que nós mesmos, com Deus. A pessoa, deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que mais tem que saber do seu ministério é você. E como é que a gente descobre isso? Com Deus. Ele vai pessoalmente falar para nós aonde nós devemos estar, o que devemos fazer. Com certeza os nossos líderes são usados por Deus para nos direcionar, com certeza. Isso não está sendo questionado aqui, mas definitivamente nada substitui a nossa comunicação com o Espírito. A constatação, a confirmação no nosso coração do que estão pedindo para nós. Deus, é isso mesmo? Pergunte para o Senhor, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? Confirma no meu coração. Me dá sinais, me mostra se é isso que você quer mesmo. Porque o ser humano é falho, gente. Esse é o ponto. Nós somos falhos, nós estamos ainda no processo. E nós vamos nos moldando e nos lapidando dessa forma, como o ferro afia o outro, assim uma pessoa afia a outra. Por isso nós estamos em comunidade, porque o Senhor está trabalhando e moldando os nossos corações. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado, esclarecido e aberto de alguma forma, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, aberto a sua mente para entender, discernir o momento da sua vida, como lidar em comunidade, levantando pessoas ou se permitindo viver coisas com Deus e com os irmãos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.